A médica fez a carta de internação e falou, Bruna, não tem o que fazer, a gente vai te internar, mas ele já nem queria nem mais me internar. Por quê? Eu já estava anos assim, todos os médicos me conheciam, sabia, eu tomava sangue por aqui e saía por baixo, eu tomava sangue aqui e saía. E eu me lembro uma vez que era umas 3 horas da manhã, eu comecei a ficar desesperada. Eu gritava muito de dor, de desespero, porque era uma dor que eu não consigo explicar. Gente, não tem como eu tentar explicar uma coisa que era espiritual, que era uma coisa feita contra a minha vida. Eu gritava de dor, eu entrei em desespero. Aí eu lembro, enfim, todo mundo falava, Bruna, casa, faz um voto com Deus, faz um propósito que tudo isso vai melhorar. E umas 2 semanas antes de eu resolver casar, não, na mesma semana, isso foi numa segunda-feira, uma prima minha me ligou e falou, Bruna, não espere que o cenário esteja todo favorável. Eu tinha acabado de chegar no hospital. Você tá passando por isso porque você quer. Você sabe o que você precisa fazer. Deus arde no seu coração isso, o que você precisa fazer. Faça o que Deus tá mandando. Não se preocupa com festa, com nada, que Deus vai cuidar de tudo. Faça o que Ele tá mandando, que a sua cura vai vir. O que você tanto precisa vai chegar. Isso numa segunda-feira. Quando foi numa quarta, Deus usou uma outra pessoa também pra falar comigo. Aí, liguei pro Eric. Aí a pessoa falou comigo na quarta-feira, algo parecido também. Liguei pro Eric e falei, amor, amanhã a gente vai no cartório marcar o casamento. Porque eu tenho certeza, eu e o Eric já tava há 8 anos junto. Eu tenho certeza que quando a gente casar, tudo isso vai melhorar. Porque o mundo espiritual é muito amplo. O mundo espiritual é coisa de louco. Eu acredito que vai mudar alguma coisa no mundo espiritual. E eu vou ser curada, e a gente tem medo de casar, mas eu creio que Deus vai cuidar de tudo. Daí, na sexta-feira, a gente foi lá no cartório, a mulher falou, vocês querem marcar pra quando? Sábado que vem? Eu falei, não, moça, tá muito em cima da hora, marca pro próximo, daqui 1 mês. Aí foi no dia 11 de junho. E eu fui casar crendo que na hora que eu assinasse os papéis, pronto, eu ia receber a cura. Mas, gente, as coisas de Deus é tudo no tempo certo. O que mais me doía eu assinei, eu fui no cartório, casei, tudo certinho. O que as pessoas perguntariam, e aí, Bruna, tava todo mundo na expectativa, né? Como você tá? Você melhorou, que não sei o quê. E no dia do meu casamento, eu tava com meu vestido de noiva branco. E não parava, o sangramento não parava. Eu comecei a ficar desesperada. Eu falei, Senhor, por que eu tô nessa situação, meu Deus? Nada que eu faço, nada resolve, nada para. Eu já fiz o que o Senhor pediu. Enfim, o casamento foi maravilhoso, fui pra casa, o tempo foi passando, 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses. Eu não consegui dormir a noite inteira de dor. Aí eu acordei numa terça-feira, acordei já chorando, desesperada, questionando a Deus, porque eu tinha feito tudo que Ele me pediu e eu ainda tava naquela situação com dor, uma dor insuportável, gente. Eu não sabia o que era viver 24 horas em paz sem uma dor. Aí na sexta-feira minha irmã falou, Bruna, vai nesse culto de sexta-feira porque tem alguma coisa de diferente nesse lugar. E o culto de sexta-feira é um culto diferente. Ela falou assim, vai no culto de sexta-feira. Vamos ir pra você ver como que é. Aí eu tava toda empolgada pra ir. Aí no dia do culto meu coração fechou de uma tal forma. Meu coração fechou. E eu falei, que estranho. Meu coração tá muito fechado, eu não tô sentindo de ir pra igreja. Mas como uma pessoa não vai sentir de ir pra igreja? É uma coisa terrível isso. Porque a igreja é um lugar do seu alívio. Eu amava ir pra igreja porque parecia que lá, qualquer igreja que eu tava, parecia que lá, parece que dentro da igreja não é nada impossível. Lá parece um lugar mágico, que tudo se torna possível lá dentro. Eu falava, Deus, por que quando eu tô aqui tudo... Não tem nada impossível, nada que eu pense que seja impossível. Mas quando eu volto pro dia a dia, a minha realidade é outra. E lá eu sentia um alívio, né, quando eu tava na igreja. Porque me tirava da minha realidade. Aí, na sexta-feira, minha irmã começou os empecilhos pra minha irmã chegar até 15 minutos pra minha irmã vir até minha casa. Ela demorou 2 horas pra chegar até aqui. Tudo isso já os empecilhos, né? Por fim, minha irmã chegou aqui depois de 2 horas, o ônibus parou no lugar errado, ela teve que vir andando a pé. E ela chegou, Bruna, vamos? Eu falei assim, eu já tava quase na hora de ir pro culto. Ela falou, Bruna, por que você não tá arrumada ainda? Eu falei, não tô a fim de ir. Ela, você vai, eu vim até aqui e você vai. Enfim, chegamos lá na igreja. Eu olhei pro lado, na hora que eu fui ver, eu já tava lá, no altar já. Eu fui a primeira aí. Gente, eu daria tudo nessa vida pra esse culto ter sido gravado, pra ter uma live desse culto, porque eu queria ver tudo o que aconteceu naquele dia. Eu daria tudo pra esse culto ter sido gravado. Tudo que eu vou contar agora foram o que as pessoas me disseram. Por isso que depois eu quero gravar outro vídeo com as meninas aqui e tudo mais, porque... pra elas contarem a versão delas, né? Na hora que eu fui ver, eu já tava lá no altar. Eu olhei pro lado, eu era a primeira a estar no altar. E o altar lá é bem alto, aí eu coloquei a mão no altar, assim, aí o pessoal, é só ir um, né, que todo mundo começa a ir. Aí todo mundo começou a ir, e eu comecei a achar estranho que minha mão tava grudada em cima do altar. Nisso que eu coloquei a minha mão no altar, eu comecei a ter ânsia de vômito. Gente, eu coloquei a mão no altar e eu começava a ter ânsia de vômito, e sair, o altar é super alto, eu sou alta, minha mão ficava assim, ó, no altar. Saiu uma gosma branca da minha boca e voltava uma gosma gigante. Parecia uma moeba, assim, ó, bem grandona mesmo, e voltava. E eu, desesperada, eu tossindo com ânsia, indo pra frente, olhava pro lado e pro outro, não tinha ninguém pra me ajudar. E minha mão grudada em cima do altar, tá? Grudada. E eu tremia, chorava de desespero. Eu olhei pra minha prima achou que eu tava na unção, né? Porque eu já tava lá atrás. E eu falei, me ajuda, chama a Gi. Nisso que eu falei, chama a Gi,
A Gi veio, minha mão grudada, eu falei, Gi, eu preciso ir no banheiro. Chorando já, desesperada, porque eu tava com medo que minha mão tava grudada. Eu falei, Gi, eu preciso ir no banheiro, eu tô passando muito mal, vou vomitar, eu não quero sujar a igreja, eu tô passando muito mal, e aquilo voltava e aí eu tentava falar, e a Gislaine... Aí minha irmã falou, não, você não vai sair daqui, você vai ficar aqui, você vai receber oração. Deu, não. Nisso, eu olhei assim, o pastor Edivaldo tava clamando, eu olhei assim, e a minha irmã falou, ela precisa de oração. Eu só lembro de eu olhar pra ele assim e abaixar. Gente, pra mim, foi só isso, foi um segundo. Na minha cabeça foi um segundo, mas aconteceu uma série de coisas que, aquilo que eu falei, eu nunca iria imaginar, nunca passou isso na minha cabeça, que eu fosse manifestar um espírito lá na igreja. Nunca, ainda mais a vida que eu levava diante de Deus. Não que isso quer dizer alguma coisa, mas eu imaginaria que isso poderia acontecer com uma pessoa mundana, mas não de uma pessoa que estava ali servindo a Deus fielmente, né? Gente, eu vou contar o que depois me contaram, porque eu não me lembro de nada. Minha irmã falou que eu abaixei a cabeça na hora que eu levantei. Eu gritava. Era um grito, ela falou que parecia que tava sentindo muita dor. Ela falou que eu gritava, mas ela viu. E minha mão grudada no altar, tá? E ela viu que não era uma coisa normal. E o altar lá é muito grande, muito gigante. Aí ela falou assim que... O pastor falou, a gente vai orar por ela. Conforme o pastor foi indo pra descer do altar, ela falou assim que eu saí correndo, eu gritava. A igreja é grande, ela falou que eu rolei a igreja, que ninguém me segurava, eu gritava. Conforme o pastor foi chegando, como ele tava com muita autoridade, muita ousadia de Deus, eu queria me esconder, a igreja carpete. Ela falou assim que eu enfiava... Ela falou assim, eu não sei como você não tava toda dolorida no outro dia, porque eu sou grande. Imagina eu rolando na igreja. Ninguém conseguindo, ninguém podendo colocar a mão em mim, tinha que esperar o pastor chegar, né? A minha cabeça, assim, ela falou que não sabe como não ficou na carne viva. Porque eu queria afundar minha cabeça no chão, eu batia assim, ó, querendo afundar. Ela falou assim que eu pegava o carpete, assim, ó, puxava, assim, gritava. E aí o pastor começou a chegar perto de mim, começou a orar, uma corrente de oração. E ela falava assim que... Gente, o mais engraçado, que nem eu falei, pra mim foi um segundo. O mais engraçado é que ela eu gritava, tava fazendo coisas horríveis, mas pra mim, dentro de mim, eu só via uma escuridão enorme, eu só via tudo escuro, e eu só sabia, eu não chamava por ninguém, gente, eu não via nada, eu só via uma escuridão, e eu só sabia chamar um nome, Jesus. Eu só falava, Jesus, me ajuda, Jesus, me socorre, Jesus, tem misericórdia. Eu não lembrava de ninguém, eu só lembrava de Jesus, só de Jesus, e pra mim, uma escuridão sem fim, eu só sabia chamar por Jesus. Eu, dentro de mim, tava clamando por Jesus, mas eu, por fora, tava fazendo coisas horríveis que eu não imagino. E pra mim, tudo isso tinha sido um segundo. Eu clamava por Jesus no desespero, mas como eu disse, por fora tava fazendo coisas horríveis. E o pastor, com muita autoridade de Deus, chegou, começou a orar, falando com muita autoridade, mandando eu dizer que eu tava liberta. E na hora que ele falava, repete comigo, eu tô liberta, eu gritava. E por fim, eu consegui falar que eu tava liberta, eu consegui falar. A minha irmã falou que minha cara era outra, parecia filme de terror. Não era eu ali, que minha cara se transformou. A minha bola do olho subiu, só ficou uma coisa branca assim. E ela falou assim, na hora que eu falei eu tô liberta, eu fiz assim, ó. E ela falou que voltou a ser eu. Aí eu levantei, eu chorava. Gente, e eu me emociono porque se eu tivesse ido ao banheiro, eu poderia não estar aqui hoje, o diabo poderia ter ceifado a minha vida, eu poderia ter feito alguma besteira com a minha irmã, porque eu tava fora de si, eu não tinha controle de mim, e Deus é misericordioso, porque não aconteceu nada disso, eu estava no lugar certo, na hora certa, e na hora que o pastor terminou de fazer a oração, ele falou o que eu já sabia, mas eu não conseguia ser liberta daquilo. Ele falou assim, fizeram um trabalho, eu tô sentindo o cheiro de álcool daqui, porque fizeram um trabalho pra sua vida e foi com álcool. Aí começou a falar mais detalhes lá, mas você tá liberta. E, gente, na hora que eu levantei, eu olhei pra minha barriga, assim, minha barriga tava até murcha, de verdade, minha barriga tava até murcha, e eu só chorava, porque eu não conseguia fazer outra coisa, só chorar, acabou o culto, eu chorando, não conseguia fazer outra coisa, a gente tava indo embora, aí tava esperando o Uber, chegou uma, aí eu comecei a saber de tudo isso, por quê? Chegou uma irmã pra perto de mim e falou assim, se sinta privilegiada, porque o que Deus fez na sua vida hoje foi fora do normal. Aí eu peguei e falei assim, sério? Mas foi tão rápido. Daí ela falou assim, rápido?
Durou de 20 a 30 minutos. Eu falei... Aí eu olhei pra casa da minha irmã, Bruna, você perdeu a noção do tempo? Foi aí que eu comecei a chorar, mas eu chorava. Sabe quando fala que o amor de Deus constrange a gente? Eu me sentia tão amada, que eu não conseguia fazer outra coisa a não ser chorar. Eu só sabia chorar e agradecer a Deus. E eu compreendi, eu falei, meu Deus, quando uma pessoa tira a vida, quando uma pessoa faz algo de terrível que a gente fala, não é possível que um ser humano é capaz de fazer isso. Eu entendi que não é a pessoa, porque pra mim foi um segundo. Eu não tinha controle de mim, eu não lembrava de nada. Do mesmo jeito que quando o diabo entra na vida de uma pessoa e ela faz uma tragédia, faz uma coisa muito ruim, ela não lembra de nada depois. Eu tenho certeza disso porque eu vivi isso. Eu vivi isso. E eu falava, isso é tudo safadeza. Agora quer colocar a culpa no diabo, né? Que não sei o quê. Quando eu via qualquer situação do tipo. Quando eu tive essa experiência, eu vi que o diabo ele é sujo. Ele entra na vida da pessoa, faz uma arruaça e depois sai e a pessoa não lembra de nada do que aconteceu. Enfim, a irmã chegou e falou, se sinta privilegiada. A irmã estava afastada. Ela se reconciliou com Deus naquele dia porque ela viu o poder de Deus e o que Deus fez na minha vida.